Então, se você quer começar a investir em renda variável, você precisa saber quais são as taxas que você eventualmente vai pagar de corretagem, taxa da B3, qual é o lote que você vai querer negociar, se é de padrão ou lote fracionário, se é uma ação ordinária ou preferencial. Isso é o básico que todo mundo precisa saber para começar a investir em renda variável. Se você está querendo começar a investir em renda variável, porém não sabe os riscos que você está correndo ou pode correr se você realmente aplicar em um investimento sem ter conhecimento nenhum, se liga nesse vídeo que eu vou contar tudo o que você precisa saber para investir com segurança em renda variável. Eu sou Brian, sou especialista e instrutor de investimentos, trabalho hoje em uma das maiores corretoras do Brasil. Eu estou aqui para ajudar você que está começando a dar os seus primeiros passos ali no mercado financeiro e você que está querendo dar o seu primeiro passo ainda no mercado financeiro também. Então o tema de hoje é renda variável. Mas para começar, você precisa saber que no mercado financeiro nós temos vários investimentos e cada investimento fica dentro de uma classe de risco. Vamos começar com os investimentos de baixíssimo risco. Esses investimentos de baixíssimo risco são os títulos do Tesouro Direto, que são títulos emitidos ali pelo governo, tá? Então, por que eles são os títulos mais seguros hoje do Brasil? Porque você só vai perder dinheiro, ou seja, o governo, o país dá um calote em você se o país inteiro, se o Brasil inteiro quebrar, tá? Então é por isso que os títulos do Tesouro Direto entram na classe ali de títulos de baixíssimo risco. Vamos falar agora de títulos que possuem um risco baixo. Quais são esses títulos? Nós podemos citar aqui os CDBs, que são certificados de depósitos bancários. Então esse tipo de título possui ali uma certa garantia pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, de até 250 mil. Então ele já dá uma garantia ali a mais para você se você for investir ali nesses títulos. E nós temos vários outros títulos na renda fixa que fazem parte dessa classe de ativos. Quais são os ativos que possuem um risco médio ali no mercado financeiro? Nem tão baixo e nem tão alto. Nós podemos destacar aqui os fundos de investimento. Por que eles possuem um risco médio? Porque você vai ter uma equipe trabalhando ali para você. Então tem o gestor, tem o administrador do fundo, que são totalmente responsáveis, ou seja, capacitados para gerir ali o seu dinheiro. Então você vai correr sim um certo risco, porém, como tem essa equipe, várias pessoas trabalhando, o seu risco é amenizado ali no mercado financeiro. E é por isso que os fundos de investimento possuem uma taxa de administração que você precisa pagar anualmente, tá? Então, se você quer um investimento que não tenha tanto risco e também tenha uma rentabilidade ali, esteja mais ou menos ali na média do risco, fundo de investimento se encaixa nessa classe de ativo ali de investimentos que possuem um risco médio. Tem uma classe de ativos que ele está entre o médio e tem entre o risco alto, que são os fundos imobiliários. Por que ele está entre um e entre outro? Porque eles possuem uma certa segurança, ou seja, você precisa comprar ele ali no mercado secundário, então você precisa acessar a sua plataforma da corretora e você compra ali as unidades do fundo imobiliário, tá? Então, mas só qual é a vantagem dele? A vantagem é que, comparado a um investimento de alto risco, ele não sofre, na verdade, tanta volatilidade. O que é a volatilidade? A oscilação do preço. Então, os fundos imobiliários, você tem um risco, tá? Só que ele não sofre tanta oscilação, ele não sobe, não cai ali, que é o caso das ações que são investimentos de alto risco. E também tem um gestor, ou seja, tem uma equipe especializada trabalhando ali nesse fundo imobiliário para gerir ou seja, o aluguel, se for um fundo imobiliário ali atrelado ao shopping, se for um fundo imobiliário de galpões logísticos, tá? Também tem uma equipe especializada trabalhando ali para dar um retorno para você. Então, por isso que ele está entre um risco médio e um risco alto, os fundos imobiliários. Falando agora de risco alto, nós temos ali as ações, tá? Então, as ações, a gente possui um risco muito elevado porque nós nos tornamos sócio
de uma empresa, e é por isso a importância realmente de comprar, de virar sócio de empresas que você acha, que você realmente conheça essa empresa, tá? Então não compre ações de empresas que você não conhece. Por muito bem, essa empresa pode estar financeiramente ali passando por um momento péssimo, e se acontecer alguma coisa, que nem o caso da pandemia, pode agravar ainda mais a situação dessa empresa e ela pode vir a quebrar, tá? Então as pessoas perdem muito dinheiro ali no ramo das ações, que são investimentos de alto risco. Falando agora de investimento de altíssimo risco, nessa classe aí você já pode ficar alavancado, ou seja, com uma pequena quantidade de dinheiro você pode ter lucros expressivos, porém você pode ter prejuízos expressivos. Tenho certeza que você já ouviu falar de day trade, tem muitos cursos aí, pessoas na verdade vendendo cursos de day trade e opções, tá? Então essa classe de ativo você pode sim ter lucros bem expressivos com uma pequena quantidade de valor investido, porém você pode perder mais do que você tem. Então opções, mini contratos de índice e de dólar são investimentos de altíssimo risco. Muito cuidado se você for realmente investir e trabalhar com esse tipo de ativo, que você pode perder muito dinheiro. E entrando agora na prática de investir em renda variável, você precisa saber muita coisa antes de realmente aplicar o seu dinheiro ali, de comprar uma ação. A primeira delas é saber se a corretora ou o seu banco cobra taxa de corretagem. O que é uma taxa de corretagem? Nada mais é do que uma taxa paga ali para remunerar essa corretora ou esse banco. Então ela é cobrada a cada ordem que você enviar, tá? Muito cuidado, se você inserir uma ordem, duas, três ordens, você vai pagar um certo valor para cada tipo de ordem, tá? Mas Brian, se eu enviei uma ordem e ela não executou, eu vou ser cobrado? Não, fica tranquilo que se você inseriu uma ordem ali na plataforma dessa corretora, a ordem não foi executada ou você cancelou antes de executar, você não vai ser cobrado, fica tranquilo. Que essa taxa é cobrada apenas se executar a sua ordem, tá? Então, se você inserir uma ordem de 50 unidades ali, você quer comprar uma ação com 50 unidades, e se executar apenas 25 unidades, eu vou ser cobrado? Sim, você vai ser cobrado. Se executar pelo menos uma unidade ali dessa sua ordem, você vai ser cobrado. Ela só não será cobrada se realmente não executar nenhuma unidade, ok? Hoje nós temos corretoras e bancos que não possuem a taxa de corretagem, tá? Então se você realmente for querer fazer muitas movimentações ali, ou fazer day trade, que é operar, comprar e vender no mesmo dia, ou comprar uma semana e vender na outra semana, se você é daquela pessoa que faz muita movimentação de compra e venda, realmente no final do mês você pode pagar um valor expressivo só de taxa de corretagem, tá? Então você pode realmente procurar corretoras que têm essa taxa isenta, ou seja, grátis, você não paga taxa de corretagem. Não é porque que a corretora não cobra corretagem que essa corretora é boa. Você tem que analisar ali as plataformas, os aplicativos, realmente testar a instabilidade ou a estabilidade ali dessas plataformas, e se você se sentir realmente seguro, você utiliza essa corretora, tá? Em alguns casos pode até compensar pagar uma pequena taxa de corretagem ali e utilizar essa outra corretora, ok? Falando de outro tipo de taxa, toda compra, na verdade, toda compra e venda que você fizer no mercado financeiro será cobrada a taxa de liquidação e emolumentos. Essa taxa não tem como fugir, porque é uma taxa da B3, que é a Bolsa de Valores brasileira, tá? Então ela é uma pequena porcentagem ali do valor daquela sua ordem. Então quanto maior o valor da sua ordem, digamos, se você comprar 100, 200 unidades, 300 unidades, maior será essa taxa, mas ela é uma porcentagem bem pequena ali, que não chega a fazer tanta diferença assim quanto a taxa de corretagem, mas você precisa saber que elas existem e serão cobradas automaticamente ali na sua nota de corretagem. Se você não sabe o que é uma nota de corretagem ou nota de negociação, nada mais é do como se fosse ali o seu recibo. Você compra uma ação
e as corretoras automaticamente disponibilizam ali durante o dia ou no final do dia essa nota de corretagem, que lá vai estar constando todos os valores e todas as taxas que você eventualmente pagou ali naquela ordem. Então você precisa ter esse controle, porque no próximo ano você vai precisar fazer a sua declaração do imposto de renda e vai precisar incluir essas compras e vendas ali no mercado financeiro, tá? Sim, você que opera no mercado financeiro, você já deve saber também. Se você não sabe, você precisa declarar tudo que você tem na virada do ano e eventualmente se você teve lucro ou prejuízo, você vai precisar declarar. Então é muito importante ter esse controle, porque mais lá na frente você vai precisar utilizar com certeza. Falando agora de uma questão muito importante que as pessoas que estão começando a investir em ações não sabem, é que a Bolsa de Valores brasileira tem um prazo de liquidação de 2 dias úteis. Gente, isso é muito importante, muita gente não sabe. O que isso significa, Brian? Significa que se você comprar uma ação na segunda-feira, ou seja, você tem o seu dinheiro, transfere o dinheiro ali para a corretora, segunda-feira você usa e compra essa ação. A compra estará liquidada somente na quarta-feira, ou seja, 2 dias úteis. Esse dinheiro, o valor do débito já vai constar no seu extrato, mas vai meio que ficar provisionado, bloqueado ali para você não utilizar, porque você já realmente comprou essa ação. Brian, então significa que a ação só vai aparecer na minha carteira na quarta-feira? Não, não é isso. É só o valor realmente será debitado, será concluída a compra do débito ali na sua conta somente na quarta-feira. Porém, logo depois, e alguns segundos depois que você fizer a compra na corretora, a ação já vai ficar disponível ali na sua carteira de investimentos. E por que eu falei muito cuidado aqui, gente? Porque se tanto na compra, se você comprar na segunda, o débito só vai ocorrer, ou seja, a compra só vai ser liquidada na quarta-feira, na venda acontece a mesma coisa. Se você vender uma ação na segunda-feira, vamos pegar quarta-feira, se você vender uma ação na quarta-feira, o dinheiro só vai estar disponível para você resgatar ele para o seu banco somente na sexta-feira, gente. Por isso que o prazo de liquidação são sempre 2 dias úteis, tanto na compra quanto na venda. E muita gente ainda não sabe disso. Investe um dinheiro ali que realmente precisa de um curto prazo, de um curto período de tempo, na verdade, e aí fica impossibilitado de utilizar esse dinheiro porque precisa aguardar 2 dias úteis. Então, se você precisa de um dinheiro a curto prazo, mesmo se você investir em ações, você vai precisar aguardar sempre esses 2 dias úteis, que é o prazo de liquidação da Bolsa de Valores brasileira. Não importa se você é de uma corretora A, se você é de uma corretora B, você sempre vai precisar aguardar esses 2 dias úteis para reaver o seu dinheiro de volta no caso da venda das ações. Ok, Brian, eu sei que demora esses 2 dias úteis, mas se eu vender uma ação na quarta-feira, como exemplo, hoje, quarta-feira, eu posso comprar outra ação logo em seguida? Pode. Mas você não falou que vai demorar 2 dias úteis para cair na minha conta para resgatar? Sim, mas como é que funciona? Você vai precisar aguardar esses 2 dias úteis se você quiser resgatar para sua conta do banco ou investir em outro tipo de investimento, tesouro direto, fundos, como por exemplo. Por que você vai conseguir comprar outra ação logo em seguida? Lembra lá que você está utilizando o mesmo sistema. Então vamos lá, o Joãozinho fez uma venda de 100 reais, vendeu 10 ações que deu 100 reais. 2 minutos depois, se ele quiser usar esses 100 reais para comprar outras ações, ele vai poder, porque o sistema da bolsa já identifica, opa, o Joãozinho tem uns 100 reais para receber daqui a 2 dias. Então se ele quiser usar esses 100 reais, eu vou liberar e só vou creditar para ele a diferença. Deu para entender aqui o raciocínio? Então se o Joãozinho quiser comprar 80 reais ou gastar os mesmos 100 reais que ele acabou de vender, ele vai poder utilizar porque o sistema já identifica essa troca de informações, que ele tem esse dinheiro para receber lá na frente e já debita automaticamente, só paga para ele a diferença. Outro ponto muito importante para quem está começando a investir em renda variável
são os dois tipos de lote que existem no mercado financeiro brasileiro, tá? Então, se você quiser negociar ações, você só vai poder comprar ações através do lote padrão e através do lote fracionário. Brian, como é que funciona esse tipo de lote? Nunca ouvi falar na minha vida. Calma que eu vou te explicar agora. O lote padrão, ele é negociado de 100 em 100 unidades, ou seja, você só vai conseguir comprar, na verdade, ações de 100 em 100 unidades daquela determinada empresa. Brian, eu não quero 100, eu quero comprar 75 unidades, vou conseguir comprar nesse lote padrão? Não vai, somente de 100 em 100, então é 100, 200, 300, 400, mas aí quer dizer que eu vou ser cobrado a taxa de corretagem por cada centena? Não, lembra lá que a taxa de corretagem ela é cobrada por ordem. Se você inserir uma ordem de 100, se você inserir uma ordem de 200, é a mesma ordem, então a taxa de corretagem será a mesma, não influencia pela quantidade, sim pelo lote. E aí, se você quiser comprar uma quantidade menor de ações, você vai utilizar o lote fracionário, que é aquele Fzinho lá no código da ação que você que está querendo começar a investir em ação, está pesquisando, você precisa inserir antes de enviar uma ordem. Então, se você inserir com um Fzinho no final, você identifica para o sistema da corretora e para o sistema da Bolsa de Valores que você está querendo negociar uma quantidade pequena, que vai de 1 até 99 unidades, tá? Então, qual é o mais comum, Brian? O mais comum é o que tem mais liquidez, que nós chamamos no mercado financeiro, que tem uma maior quantidade de negociação, ainda é o lote padrão, tá? Porque tem muita empresa, muito investidor institucional que fazem essas negociações, muitos fundos que fazem essas negociações no lote padrão. E o investidor pessoa física, aquele que está começando no mundo dos investimentos, ainda não tem muito dinheiro, ele vai tender a negociar uma quantidade ali maior através do lote fracionário, que é de 1 até 99 unidades. Brian, mas se eu quiser comprar 150 unidades, como é que eu vou fazer? Com uma ordem apenas, eu consigo? Infelizmente não consegue, tá? Você precisa inserir no mínimo 2 ordens para comprar quantidades quebradas, 150, 250, 350 unidades, tá? Então vamos colocar como exemplo 150 unidades. Você pode inserir muito bem uma ordem de 100 unidades no lote padrão e a outra ordem de 50 unidades no lote fracionário, e aí sim você vai conseguir comprar 150 unidades. Ou enviar 2 ordens no mercado fracionário de 75 unidades cada, tá? Então isso é muito importante. Se você quiser comprar acima de 100 quantidades quebradas, no mínimo você vai precisar inserir 2 ordens. E se a corretora cobrar taxa de corretagem, você já vai pagar 2 vezes a taxa de corretagem para inserir essas ordens. Uma outra dica que eu posso dar aqui para você é o código de negociação das ações. Nele você já consegue ter uma noção do funcionamento, o que realmente você vai estar comprando, tá? O código de negociação das ações hoje no Brasil, elas são compostas por 4 letras e um ou mais números ali para identificar a classe desse ativo. Vamos pegar o exemplo de Petrobras, que é uma ação comum hoje no Brasil. Então o código de negociação de Petrobras é PETRE 4 ou PETRE 3, tá? Então qual é a diferença de uma para outra? Que o número 4 no final vai identificar que essa é uma ação preferencial. Brian, o que significa que é uma ação preferencial? Nada mais é do que você vai ter uma preferência no recebimento dos dividendos ali dessa empresa. O que são os dividendos? Nada mais são do que os lucros obtidos ali em um determinado período que as empresas distribuem proporcionalmente pelos sócios e pela quantidade de ações que você tiver na sua carteira. Então você vai ter preferência no recebimento desses lucros. Se você comprar uma ação com final 3, que são ações ordinárias, ou seja, PETRE 3, você vai ter o direito de participação ali nas assembleias dessas empresas. Quer dizer que uma dá direito aos dividendos e a outra dá direito a ter voto nas assembleias. Não, as ações ordinárias também recebem dividendos, só que as preferenciais recebem, digamos assim, primeiro do que as ordinárias, se tiver uma quantidade muito pequena, mas as ações ordinárias também pagam dividendos
para os sócios. Então, se você quer começar a investir em renda variável, você precisa saber quais são as taxas que você eventualmente vai pagar de corretagem, taxa da B3, qual é o lote que você vai querer negociar, se é de padrão ou o lote fracionário, se é uma ação ordinária ou preferencial. Isso é o básico que todo mundo precisa saber para começar a investir em renda variável. Com relação às empresas, basicamente tem dois tipos de empresas hoje no Brasil que são classificadas de duas maneiras, que são as blue chips, que são empresas totalmente robustas, grandes hoje no mercado, como o exemplo Petrobras, que já comentamos aqui, Itaú também é uma empresa muito robusta, muito grande, tem uma participação muito grande no índice Bovespa, e nós temos empresas emergentes, que são chamadas de small caps. Qual é a principal diferença, ou seja, a vantagem, na verdade, de investir em uma empresa blue chip ou em uma empresa small cap? Quer dizer que na blue chip você vai estar procurando segurança, tá? Por justamente a ser uma empresa totalmente robusta, uma empresa grande, a chance realmente dela se desvalorizar ali no mercado é bem menor comparada a essas small caps. Lógico que toda empresa tem chance de acontecer alguma coisa e ter uma certa desvalorização grande ali. Só que em comparação com as small caps, essas blue chips já lhe dão uma certa segurança ali. Então é o ideal para realmente quem está começando a investir em renda variável. Já as empresas small caps, que são empresas emergentes, ela dá um potencial de ganho para você muito maior do que as blue chips, ok? Vamos pegar como exemplo a Petrobras, que já é uma empresa grande, e a Via Varejo, que é uma empresa small cap. A chance da Via Varejo dobrar, triplicar ali de valor em 2 anos é muito maior do que a Petrobras, que já é uma empresa totalmente robusta, ela conseguir dobrar, triplicar de valor, tá? Então é por isso que é sempre ideal balancear a sua carteira com um pouco realmente de blue chip e um pouco ali de small caps, porque uma complementa a outra. Lembrando que sempre que você está começando a investir, você vai procurar segurança. Isso é o ideal. E depois você vai atrás de um pouco mais de rentabilidade, ok? Se você não tem tempo realmente para estudar as empresas, ou seja, sempre compre empresa que você realmente conheça a área, conheça o funcionamento, como é que ela trabalha. Se você não tem tempo, tem muitas casas de análises hoje no Brasil que fazem esse tipo ali de relatório mensal ou semanal, dependendo ali do plano realmente que você quiser, que vai dar esse auxílio para você escolher realmente as suas ações que você pode comprar para montar ali a sua carteira no mercado financeiro, ok? Então, se você realmente não tem tempo para estudar e queira comprar ações, sempre utilizem ali essas casas de análise. Não vá à indicação de certas pessoas ali, porque só quem pode indicar ações no mercado financeiro é uma pessoa que tem uma certificação específica, que é a CNPI, que são analistas que eles realmente trabalham com o intuito de analisar essas ações. E com esses relatórios já fica muito mais fácil, então já fica menos difícil para você não cometer erros de comprar ações que realmente não sejam tão boas ali no mercado. Tem alguns planos que são pagos, porém se você tem conta em corretora, hoje as corretoras disponibilizam gratuitamente esses relatórios. Então cada corretora tem os seus analistas que eles fazem a análise de ações semanais, mensais e disponibilizam para os correntistas, tá? Então, se você ainda não tem uma conta em uma corretora, abra, que é totalmente gratuito, e pegue esses relatórios ali, dê uma olhada, comece a entender ali como é que funciona a empresa que você está querendo comprar, que aí vai ficar muito mais fácil ali de você investir de maneira totalmente segura, ok? E falando de uma coisa muito importante para quem investe em ações, é a questão do imposto de renda, tá, gente? Infelizmente, a gente precisa pagar imposto de renda em alguns casos. Então, se você comprar uma ação e vendê-la no mesmo dia, tiver lucro, você vai precisar pagar no mínimo 20% em cima desse lucro que você tiver, tá? Lembrando, em cima do lucro apenas. Se você comprou uma ação a R$100 e vendeu a 150, você vai precisar pagar 20% em cima desses R$50.
Porém, se você comprou uma ação hoje e vendeu a partir de amanhã, aí você já não vai precisar pagar os 20%. Vai precisar pagar imposto somente se você se enquadrar em uma questão ali para a Receita Federal. Qual é essa? Que se dentro do mesmo mês você fizer vendas ali e essas vendas não ultrapassarem o montante total de R$ 20.000, você não vai precisar pagar imposto de renda nenhum. Fica totalmente tranquilo. Porém, se dentro desse mesmo mês você comprou e vendeu, ou seja, é uma venda, vendeu R$ 5.000, na semana que vem você comprou e vendeu de novo R$ 8.000, na outra semana fez uma outra venda de R$ 10.000, aí já ultrapassou os R$ 20.000 de limite. Então aí você vai precisar pagar 15% de imposto de renda em cima do lucro que você tiver, tá? Então se você realmente tem muito dinheiro, opera com muito dinheiro, se programe, se planeje ali para não vender acima de R$ 20.000 ali e ter essa isenção de imposto de renda. E se ultrapassar, você vai precisar pagar 15% de imposto de renda sobre o lucro que tiver. E são essas as dicas que eu queria passar para vocês que realmente desejam começar a investir em ações. Então, muito cuidado ali com as taxas, com os lotes, com o prazo de liquidação da bolsa e com o imposto de renda ali se você se enquadrar em um determinado requisito, ok? E se você gostou desse vídeo, curte, siga o meu canal, comente, ajude esse conteúdo para chegar ao maior número de pessoas e fique ligado aqui nas minhas redes sociais que vem muito conteúdo bom por aí. Vejo você até a próxima.